Olá, meu povo, muito bom dia. Se você está vendo esse episódio do Umbilical Podcast de número 7 de dia, se for de tarde, boa tarde, se for de noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Umbilical Podcast. Esse é o episódio de número 8 e eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Laila, é a digníssima esposa de um dos meus melhores amigos da época da infância, o Juan. A gente se conhece há bastante tempo já. Ela tem uma história muito legal de gravidez e hoje a gente vai conversar com ela também, que é a mãe do Martim, que tem 3 anos, né, Laila? 3 anos tem o Dois, Martim? 2,5. 2 e meio, essa fofura. A Laila também é psicóloga, né? E é mãe, grávida aí há quase 3 anos, né? Vai fazer desde que ela engravidou até o Martinzinho nascer. E hoje a gente vai conversar com ela, né? E para você que está chegando aqui a primeira vez e nos encontrou aí na internet sem querer, esse é o Umbilical Podcast. Nós estamos no episódio de número 8 e é um lugar, um espaço onde a gente compartilha histórias de mulheres, famílias, né, casais que já passaram pelo processo da gravidez e estão cuidando dos seus filhos. Eu ouso dizer que talvez esse seja o primeiro e único podcast que fala exclusivamente sobre gravidez aqui no Brasil. E para você que não me conhece, eu sou Bárbara Magalhães, nas redes sociais Bárbara Umbilical. Eu também sou mãe do Caetano, de 5 aninhos. Sou doula também, resolvi, né, ser anfitriã desse espaço onde a gente conta histórias de mulheres que já foram gestantes, que já tiveram grávidas ou que estão grávidas, né, mulheres reais, como eu e vocês. Sejam muito bem-vindas. Então, olha só, a Laila. Eu convidei ela para falar aqui com a gente hoje, porque ela tem uma história muito legal, muito bonita, assim, muito inspiradora, né, sobre a gravidez dela. Nos outros episódios, a gente tem tido a sorte de conversar com mulheres que tiveram muitos problemas durante a gestação, o que é legal também, né, porque dá uma humanizada nesse processo. Às vezes a gente costuma romantizar muito a experiência da gravidez. Mas eu estava muito afim de conversar com a Laila porque ela tem uma experiência muito bonita para contar para a gente sobre a história dela da gestação. E aí eu queria então começar a nossa conversa perguntando para você, Laila. Geralmente nos outros episódios eu começo perguntando sobre a história do bebê, assim, né? O enamoramento do casal, como foi que vocês se conheceram. Mas a Laila tem muitos anos de relacionamento. Eu não quero tirar, né, o mérito, né, do relacionamento de vocês, mas a gente queria conversar mais sobre a gravidez especificamente. E eles são um casal que, se eu não me engano, tem mais de 10 anos, né, que vocês estão juntos. Estamos juntos desde 2011. Tá vendo? Bastante tempo, então teria muita história para contar para a gente. Eu vou encurtar e vou te perguntar se, por exemplo, ser mãe, né, e estar grávida ou ter filhos sempre esteve no plano de vocês. Se você e o Juan conversavam muito sobre isso e como foi esse processo de tomar a decisão de ficar grávida, se foi no susto, como que foi, né, o Uhum. processo da gravidez do Martinho que você sentiu no coração de contar para gente. Sim, isso sempre teve nas nossas conversas, né? Assim, já tinha algo que aparecia de um desejo de ambos, né? Assim, dele de ser pai e eu de me tornar mãe. Uhum. Então, assim, eu acho que inclusive isso faz parte, né? Assim, de um relacionamento que foi adiante, né? Assim, tinha esse desejo compartilhado, né? Não conversas muito diretas no sentido de quando teremos filho, mas assim, sonhos, né? A gente sonhava Uhum. com isso, era um sonho, o sonho que se sonha junto, né? Se torna realidade, eu acho que foi um pouco isso, né? Assim, isso já estava nos nossos sonhos, né? Acho que Uhum. menos do que planos, mais Ah, sonhos. ok. É, Quando a gente engravidou, não foi, digamos que, planejado no sentido, agora vou parar com meu método contraceptivo para então engravidarmos. Conceder este ser. E dessa forma, né? Assim, eu já não tomava anticoncepcional há alguns anos, mas Uhum. seguia uma tabelinha muito restrita. Até que a gente começou uma coisa do tipo assim: ups, estava ovulando e transamos justamente
no período da ovulação, é... ah, que coisa! O que será que vai dar isso? Jogando a roleta russa do bebê. Começou a roleta russa. Aí depois teve um período, eu tenho um aplicativo, né, que eu acompanho a minha menstruação, e aí teve um período em que atrasou, né? Assim, o meu aplicativo, ele estipula uma data para menstruação, mas ele ainda faz ele vai empurrando para frente, assim, até ele Hum. colocar, sua menstruação está atrasada. No primeiro dia, sua menstruação está atrasada, eu, Hum, opa, interessante. será se? E aí logo depois veio a menstruação e rolou uma tristezinha em Ah, ambos, assim, tipo, não foi dessa vez. não foi dessa vez. Então aí eu acho que eu me deparei com mais clareza de um desejo, né, assim, de engravidar. E aí eu acho que logo no mês seguinte atrasou de vez e E aí, oh, você está grávida. né? Aham. É... Tanto é que no mês seguinte, quando o aplicativo apontou que tinha um atraso na menstruação, eu acordei, olhei para o aplicativo e falei: Juan, estou grávida. Ah, meu Deus. Compre um teste de gravidez que estou Mas grávida. espera aí, você Então, estava dormindo, sonhando lá, de repente você acordou? não, eu acordei, Normal. já Ah, no tá. ativa, né? Olhei o aplicativo, vi que o aplicativo naquele dia apontava um atraso de menstruação, ele não estava ainda né, assim, Uhum, numa gordurinha que ele fazia, né? Assim, o próximo dia você ainda pode menstruar, o próximo dia ainda pode. Ele marcou o atraso. uhum. E aí, quando ele faz essa marcação, eu acordo, olho isso e falo: Juan, estou grávida, compra um teste que eu estou grávida. Entendi. E ele ficou até um pouco espantado com a minha certeza, assim, tipo, não, Uhum, lá ela tá de brincadeira, assim, não tem uhum. como ela saber, assim, né, com tanta certeza. Mas, mas foi engraçado, até eu me surpreendo com a minha reação. E hoje, olhando assim para trás, você sabe dizer se foi uma coisa intuitiva que veio, sei lá, na sua mente, ou você sentiu alguma coisa corporalmente? Não sei. Não, Não. não, não foi história, eu acho que foi mais do meu desejo, foi uma coisa inconsciente, né? Assim, eu usando até termos da psicanálise, assim, isso estava em mim, né? Assim, eu sabia sem saber, né? Uhum. É, em algum lugar eu sabia mesmo sem É, saber. uhum. É o saber Tem um, verdadeiro ali, né? e pode ser, acho que pode é por aí, né? Tem um episódio que foi interessante que uns 10 dias antes desse teste de gravidez e tal, desse dia, o Juan teve uma crise de cálculo renal. Primeira vez que ele tem isso. Uhum. Todo mundo compara, né, a dor do cálculo renal com a dor do parto. Então teve essa piada, Ah, tá. né, que o Juan estava parindo, tinha essa piada. Mas quando eu o acompanhei no hospital, ele foi fazer uma tomografia. Uhum. E quando se aproximava da área da tomografia, tinha uma plaquinha assim: gestantes não podem passar desse limite aqui, Uhum. né? Uhum. E aí eu olhei para aquela placa e eu senti assim: é melhor eu ficar longe. Eu não tinha teste, Uhum. não caso de menstruação, não tinha nada. Mas Uhum. quando eu olhei para aquela placa, eu acho que é isso, é o saber, né? Não senti mudanças no meu corpo, nada disso. Era algo, né, assim, inconsciente Ai, que que me bonito. tomou. Eu fui tomada por isso, né, assim. Mas eu acho que de alguma forma era isso. Em algum lugar eu sabia Que que você eu estava estava. grávida. Ou é por isso, né? Tinha um desejo da É, gestação. uhum, E, assim, legal. o desejo estava ali à frente para que eu, assim, se eu estiver grávida, eu não ultrapasso essa linha aí, que é arriscada para mim e para o meu bebê, né? Nossa. E vocês chegaram a ter essa conversa com o Juan depois? Ai, que sabe quando você estava ali na salinha, eu nem quis entrar. Sim, tivemos, foi muito, muito interessante, tivemos. Legal. E aí, quando você acordou e falou, Juan, estou grávida, aí o que que vocês fizeram? Vocês compraram um teste de farmácia? Você já encarou que estava grávida mesmo?
eu fui trabalhar, porque eu trabalhava, né, de manhã, não tinha nem tempo de eu ir comprar o teste, o Juan de home office, aí ele foi e comprou o teste, eu só fiz o teste, Quando você chegou? eu já nem lembro, assim, se foi à noite, na hora do almoço, mas só quando, acho que foi à noite, no fim do dia, quando eu cheguei. É, e aí o teste deu lá 2 listrinhas, né, são duas? É, Deu duas listrinhas, e aí, quando deu a segunda listrinha, eu já logo olhei, tô grávida. E o Juan ainda, não, mas aqui na caixa fala que tem que esperar 5 minutos, minutos. Aí o Juan, já deu, não tem como apagar a lista, eu tô grávida. Foi um pouco, aceita, aceita. foi. E aí ele, não, mas a gente precisa esperar um pouquinho mais aqui. Ah, meu Deus. E você ficou, como é que você sentiu? Porque uma coisa, né, é querer muito. Eu sempre falo, eu também sempre soube que eu ia ser mãe em algum momento. O Caetano veio de surpresa também, mas eu tava ali no relacionamento igual vocês, né, de alguns anos e tal, sólido, tava tudo bem. Aí, meu Deus, e agora, né? E mil coisas na cabeça, você pensando, meu Deus, é verdade, vou ter, o que que eu vou fazer? Você eu meio que fiquei, eu tive um pouco de negação, eu acho assim, fiquei um pouco, não, pode ser que eu possa perder o bebê ali e tal, aí depois eu falei, não, Bárbara, vamos encarar essa verdade aí, tá tudo certo. E vocês ficaram É, super felizes, como que foi para você, principalmente? ficamos muito felizes, mas é uma felicidade estranha mesmo, porque para mim não foi esse teste de gravidez que, por exemplo, assim, que digamos que funda do tipo estou grávida, né? Assim, não foi ali. Eu nem saberia te precisar quando, nem onde, mas eu acho que foi um processo, né? Assim, as outras, a escolha do nome, muitas coisas. Eu acho que todo esse processo, né? Sentir cada coisinha que vai acontecendo vai fazendo alguma coisa cair, É. precipitar, formando ali. Pelo menos para mim foi assim, né? Assim, foi formando. Mas sim, assim, é uma estranheza. Para mim foi uma estranheza, uma felicidade, mas tipo meu Deus, e agora? O que que vai ser da minha vida? O que que eu tenho que fazer? Eu marco uma consulta? Quando que a gente avisa para a família? É, Ao mesmo tempo, eu não conseguia chamar, né, assim, de mãe, de pai, Aham. de filho, tipo, né? É, a vida continua a mesma, né? Até porque no início da gestação a vida continuava de alguma forma Quase mesmo. pouca coisa acontece, né? Quase. Então, nesse iniciozinho, né? Porque eu descobri ele no primeiro dia do atraso da menstruação. Então eu tinha, Ai, sei lá, nossa, 5 semanas, é muito, digamos assim, é acho que verdade. alguma coisa por aí. É. 4 semanas da Você gestação, fica, mais porque atraso. você fica grávida e sua menstruação atrasa, tem que dar aquele período ali de um mês, 5 semanas, né? Quatro 5 semanas. semanas, 5 semanas. É. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça foi: a gente tem um guarda-roupa muito grande no segundo Ah, quarto do nosso apartamento. E aí a primeira coisa era o que que a gente vai fazer com esse guarda-roupa? Que a gente vai fazer? hum, Porque a gente precisa de um quarto de bebê, como se aquele guarda-roupa não pudesse estar ali, né? O hum. guarda-roupa continua lá, gente. Sim, ele continua lá. É claro que o guarda-roupa hoje tem as roupinhas dele, tem Uhum, umas tralhas também. Foi ótimo o guarda-roupa grande para colocar uhum, aquele monte de fralda do chá é, de fralda. Primeira coisa que eu acho que era um pouco por aí, né? Assim, como que a gente vai reorganizar o uhum, lar, como que a gente vai reorganizar a vida, abrir espaço. Acho que esse era uma frase que vinha muito, assim, eu preciso abrir espaço. Então, talvez o guarda-roupa simbolizasse um pouco isso, né? legal. Nossa. Abrir espaço para esse novo ser que está chegando para nossa família, né? E talvez estou até elaborando isso agora, né? Assim, o que fazer com guarda-roupa era, não, né? Como abrir espaço para isso? Mas não, assim, aí eu não no sentido, não vim, né? Com essa capa de, agora vou me tornar mãe. Não, vieram muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Assim, e aí eu e o Juan, a gente começou com uma brincadeira que era chamar de papito e mamacita. Então, talvez uma outra língua ajudou ali a gente A quebrar o gelo, né? a brincar, porque não era possível Uhum, ainda chamar mãe e pai, né? Assim, ele não uhum, era pai, nem eu era mãe. Então, acho que mamacita e papito foi uma brincadeira que deu
para a gente quebrar essa tensão e desse primeiro momento, né? E vocês foram um casal que demoraram muito a contar para todo mundo que estava grávido? Vocês esperaram lá as 12 semanas para o bebê vingar? Ou vocês não aguentaram, foram contando para todo mundo? Já saíram comprando roupinha, essas coisas? Como é que foi esse processo da notícia? A gente, por coincidência, acho que isso foi coincidência mesmo, não foi inconsciente, não. Um feriado que se aproximava, e como assim, a nossa família toda mora longe, não mora no mesmo estado, nem na mesma cidade, nem no mesmo estado. É, a minha família nuclear, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, eles iam para minha casa num feriado próximo. Uhum. Então a gente aproveitou essa oportunidade para contar para eles. O meu pai pegou Covid, na época ainda tinha essa coisa de testar e tal, então meu pai Ah, pegou é, você Covid, engravidou em qual ano? foi 2020. Ah, 2000. 2020, Martim nasceu 2021. Ah, em plena pandemia, né? Então você passou E, grávida. e sim, no final, a gente já estava todo mundo vacinado, mas aí teve a Ômicron. Tá, Não, beleza. peraí. Gente, peraí, Martim nasceu em 2022. Ah, então você ficou grávida em 2021, né? 2023, 2024, isso. Ele Fiquei nasceu grávida bem no comecinho de fevereiro, ele nasceu bem no começo do ano. Martim nasceu em 2022. Tá, 22 e você estava grávida em 2021. Ah, tá. Então já não estava aquele lance todo de Não, pandemia cabulosa. não, Senão aí ia ser uma das perguntas: como sobreviveram à gravidez, né? não Muito difícil. era pandemia. Assim, tinha, eu acho que ainda um resquício em nós, né? Dessa coisa de usa máscara, faz teste de Covid e tal. Porque Uhum. ainda tinha, né, a gente ainda contabilizava alguma coisa de ondas, né, e tal. Daí teve a Ômicron. Quando o Martim nasceu, tava o surto da Ômicron, né? É, e a gente ainda tinha dúvida se a nossa vacina ia dar conta desse vírus ou se não, papapá. Uhum. Mas não era pandêmico, pandêmico. Mas o meu pai não pôde, teve que cancelar a viagem, Uhum. né? Então foi a minha mãe, o meu irmão e a minha cunhada foram para minha casa e a gente conta para eles num jantar, né? E aí fizemos uma chamada de vídeo com meu pai na hora. Uhum. Então não esperamos as 12 semanas. Do lado do Juan, eles tinham vivido, a gente, né, que eu me incluo nisso, a gente tinha vivido uma perda gestacional muito próxima de eu descobrir a minha gestação, né, assim, dentro da família, não eu tinha vivido, não, a família viveu uma perda gestacional muito próxima, então a gente segurou um pouquinho para contar, para não ficar com aquela coisa do tipo, perde um, entra outro, entendeu? Sim. Então a gente achou melhor esperar e contar presencialmente também. Então a gente marcou uma viagem para encontrar com meu sogro e minha sogra e podermos contar presencialmente. E aí a gente entendeu que era o tempo de poder elaborar essa perda gestacional que foi vivida e a gente poder contar da nossa gestação, né? Ah, Então, bonito. mas não, família nuclear, a gente não esperou as 12 semanas. Uhum. Amigos muito próximos nossos, que moram lá em Niterói com a gente também, né? Assim, a gente também não esperou as 12 semanas, contamos. Aí, para espalhar a notícia para todo mundo, a gente esperou as 12 semanas, né? A gente esperou a primeira morfológica, né? Uhum. Fizemos a primeira morfológica, contamos. E aí a gente já sabia até o sexo, né? Quando fez a morfológica. Ah, mas por quê? Porque vocês fizeram sexagem ou porque ele estava lá todo Não, exibido, assim, mortinho? coroa mais velha, que já se autorizava a dizer, não esperava esses protocolos de ultra, olhou lá e falou: vocês querem saber? E aí ela já deu sexo ali com 12 semanas mesmo. A gente não nem esperava que ia rolar isso. E você já sentia alguma coisa, se ia ser menino ou menino? Você já tinha tido algum sonho, alguma intuição? Não, não. Eu tinha tido um sonho muito bizarro, não em relação ao sexo, mas em relação à gestação gemelar. Ai, meu E Deus. tadíssima, eu sonhei que eu estava com uma gestação gemelar antes de fazer a ultra, que ia saber se era um ou O dois, né? dois. Aham. Eu sonhei que
eu estava numa gestação gemelar e que era sabido que um feto tirava todos os nutrientes do outro, então que o outro ia nascer deficiente e que um Ó. ia nascer saudável. E eu acordei assim, meu Deus do céu, Gente, e aí? E faltava quanto tempo para sua ultrassom? Faltava muito ou estava pertinho? Bárbara, não me lembro, Hum. não me lembro. Mas foi bem próximo, assim. Acho que não foi um dia antes, não, mas foi próximo. Hum. E aí fiz a ultrassonografia e quando vi que era, né, Um só. um, um só, eu Beleza. Isso era só um medinho, um quando medinho. esse não. Ah, um medinho transformado em sonho. E aí, parece que o Martim é o primeiro neto da sua família, tanto de Juan quanto da sua, né? Isso, A dos dois galera lados. ficou doida, então. Ficou doida. Nossa Senhora, mimadíssimo. Ai, delícia. Muito amado. Muito amado. Ah, mas isso daí eu acho que tem tudo a ver, sim. Talvez a gente pode até entrar nessa temática também, assim, da sua gestação, em forma geral, né, do seu corpo, do bem que você passava também, porque eu acho um pouco disso, eu tenho sentido, assim, também com a minha experiência de doula e agora conversando com as mulheres aqui no podcast, que quanto melhor a gestação, assim, quanto mais, não melhor no sentido físico, né? Porque a gente passa desafios mesmo, o corpo, né? Alguns efeitos colaterais normais da gestação, né? Mesmo que você tenha passado muito bem fisicamente, igual foi o meu caso, igual foi você, mas a gente tem enjoo no final da gestação, né? Fica com falta de ar, é difícil para dormir, xixi o tempo inteiro, que são essas coisas normais esperadas da gravidez. Mas eu tô começando a fazer essa associação, assim, sabe, de quando a gravidez ela é muito tranquila e ali tá nesse ambiente seguro, as condições estão para a gestação, né? E você fala, é o bebê muito amado. Como que isso reflete também, né, assim, no nascimento do bebê, na qualidade da gravidez, na qualidade do parto, né? E como esse bebê vai adaptando, assim, né? Vai chegando e vai sentindo que é bem-vindo no mundo. Afinal de contas, né, somos a primeira casa, né, do nosso bebê, e não é também para Uhum. colocar uma pressão no sentido de que, se você está passando mal, se você está emocionalmente instável, né, eu sofrendo bastante durante a gestação, não quer dizer que seu filho, né, vai ser terrível depois, não é esse tipo de Sim, responsabilidade, né, que a gente quer trazer, mas é mostrar também que a gente pode ter alguns recursos para ir superando esses desafios na gestação, para a gente até colher depois ali bebês, né, e famílias melhores, mais adaptadas, né, mais desenvolvidas emocionalmente, enfim, um grande parêntese, né, que é uma viagem na minha cabeça aqui, talvez não, mas você ficou muito bem, né, assim, durante sua gestação, você não teve problema, você não sentiu enjoo, não sentiu dor de cabeça, só azia? vômito. Tive um Uhum, episódio de vômito que uhum, foi com cheiro de alho. uhum, Juan tinha feito uma maionese de abacate, e aí ele colocou muito alho e aquela vasilha ficou suja na pia. No dia uhum, seguinte eu fui lavar e o cheiro de alho estava muito forte. Na hora que aquele cheiro de alho chegou, eu fui direto pro banheiro vomitar. Então, assim, foi um. Eu não fiquei com náusea ó, durante o primeiro trimestre ou em outros momentos da gestação. Eu tive esse episódio de uhum, vômito, assim, que foi ó, imediato. E assim que eu vomitei, melhorei, voltei. tá tudo bem. Isso também não me impediu de comer alho ao longo da gestação. O que Uhum. eu tive no primeiro trimestre foi muito cansaço, e era um cansaço esquisito, né? Parece que você. Eu tinha a impressão que era aquele cansaço quando a gente dorme demais. Hum, Quando você dorme além da, né, assim, da conta. conta e você É. parecia que eu tinha dormido muito e acordava assim com o corpo muito cansado, parecia que um caminhão tinha passado por cima, mas não me impediu assim Uhum. de ir trabalhar, não É. era nada que fazia ficar na cama. Uhum. Você É, trabalhou a gravidez inteira, normal? trabalhei a gravidez inteira. Na época eu tinha dois trabalhos, né? Eu sou psicóloga, então eu trabalhava no consultório, com consultório particular.
e trabalhava na coordenação de um serviço de saúde mental do SUS. É, só que eu trabalhava assim de 8 da manhã às 8 da noite, Hum, praticamente, assim, presencialmente, né? E esse serviço que eu coordenava era 24 horas. hum. Então ainda tinha assim telefonemas e tal. Eu entendi que eu ia precisar abrir mão disso, de alguma coisa eu ia precisar abrir espaço, É, e o guarda-roupa. eu ia precisar abrir espaço, né? Assim, com a chegada do Martim. E aí, logo que eu descobri a gestação, eu tinha férias marcadas, eu tirei férias, né, do, dos dois serviços, tanto do consultório quanto do serviço de saúde mental. E aí eu fui tentar organizar a minha agenda para entrar um exercício físico, que eu não fazia Uhum, nada, super sedentária. uhum, Para entrar um pilates, alguma coisa, porque meu sonho era o parto normal. Então, assim, preciso fazer para isso. E para me cuidar também, né? Assim, para não ficar, não sentir dores na gestação, já tinha isso ali em mente desde o início. E eu não conseguia ter horário, Bárbara, para encaixar nada. imagina. Conseguia, falava assim, gente, eu tô trabalhando aqui, trabalhando, trabalhando, É. trabalhando. E aí eu fui e me perguntei, gente, se eu já tenho uma certeza de que Uhum, eu vou precisar abrir mão desse trabalho quando o uhum, Martim nascer, por que que eu não saio agora, assim, enquanto eu tô gestante, para também abrir espaço para essa gestação, assim, é claro que eu pude tomar essa decisão, né, assim, uhum, o privilégio de poder escolher abrir mão de um trabalho, sim, porque isso já era alguma coisa que para mim já estava clara que eu ia precisar decidir quando o uhum, Martim nascesse, não era possível eu trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite com meu filho, não queria isso para mim e eu podia uhum, tomar essa decisão, né? Então eu saí do SUS, dessa coordenação, ainda grávida, e foi a melhor coisa que eu fiz por mim e pelo Martim, né? Assim, de poder é, curtir a gestação, de poder fazer lá os exercícios que eu tinha que fazer. Continuei trabalhando no consultório, também trabalhava bastante, né? Mas já não eram 12 horas uhum, por dia, né? Já trabalhava, sei lá, umas 7 horas, né? Trabalhava menos, tinha uhum. tempo para fazer outras coisas. E você conseguiu realmente fazer outras coisas? Ou ficou tudo no plano? Você conseguiu Consegui, fazer um exercício? Você. consegui, consegui. Foi a época que eu fui mais, inclusive, assim, mais Certinho. cuidadosa, mais certinha, de fazer exercício, Uhum. de me alimentar bem, né? Assim, alimentar bem já não é um problema para mim, não. Eu já sempre, Uhum. né? Questão da Uhum. alimentação, talvez beber água era uma questão para mim, e na Uhum. época eu bebia bastante. É, fiz fisioterapia Ai, que pélvica, legal. as lutas, né? Assim, então, consegui fazer. Uhum. Entendi. Olha aí o tempo. Eu não sei se eu te faço uma outra pergunta ou se eu já corto e vou para outra sessão. Eu ia te perguntar do seu sonho de. Você falou que seu sonho era ter parto, né? As outras mulheres que eu conversava, são assim, eu morria medo de parto normal e tal. Geralmente as pessoas vão aprendendo, né? A gostar do parto Ah, normal. Você falou que era o seu sonho. Você acha que dá para responder em acho que dá. Em dá? quanto? 15 minutos? 10 minutos? 10 minutos. Dá sim. Tá. É, Aí depois eu desligo e a gente abre outra. tá. Tá, peraí. Deixa eu tirar isso. Então, Laila, eu queria também te perguntar aqui uma coisa que você destoou um pouco das outras mulheres que eu tenho conversado, né, das outras grávidas aqui do podcast, que você falou que também abriu mão, né, fez esse espaço aí no seu trabalho de tudo certinho, porque você estava a fim de fazer exercício para também tentar o seu parto natural, porque sempre foi um sonho seu, né? E eu sinto que tem muitas mulheres ainda com muito medo, né? Sempre a gente prefere a cesárea e depois vai desconstruindo, tenta o parto normal, mas não tem essa certeza. E você, assim, já era um tema que você conversava com suas amigas? Você já tinha alguma referência na sua família? Essa vontade de fazer parto natural sua é mais política? Era mais uma coisa de saúde? Como que nasce esse desejo, assim, para você, né, do parto normal? Sim, é um desejo que tá comigo acho que desde o meu nascimento.
porque eu nasci de parto normal. Ah, que Ai, fofo! que loucura! Olha Mas só. não, Oh, sacanagem. de- Vou tentar de novo daqui a pouco. tá comigo desde o meu nascimento, né? Assim, porque o que minha mãe conta do meu nascimento é que foi desde a gestação dela, o que ela conta, né? O que eu fui escutando da minha chegada ao mundo, né? Foi que engravidar é muito gostoso. Minha mãe dizia que ela se sentiu linda na gestação, de que ela teve uma gestação muito tranquila, de que o parto foi muito tranquilo, que eu escorreguei que nem quiabo. Ah, que fofo. Aí minha mãe conta de uma cena da amiga dela acompanhando ela até na maternidade, alguma coisa. Encontrou com ela lá na maternidade e a amiga dela falava: Mas Rosa, você tá tendo contração, tá sentindo dor, por que você tá tão calma? E ela olhava, mas faz parte, é a Hum, dor, faz parte, então não vou legal. reclamar dessa dor, né? Assim, então, assim, foi um pouco dessa fonte que eu Bebê. bebi, me constitui, né? Porque não é qualquer coisa, é a transmissão daquilo que a minha mãe dizia do meu nascimento. Uhum. E o meu parto foi filmado. Oh, Então, quando eu era criança, eu botava, o VHS ficava no meu quarto. Às vezes ai, vamos assistir o meu parto. Eu colocava lá para gente, assistir. Laila, que Né? legal. Olha, isso é É, raridade, né? Na nossa época não era igual celular hoje, câmera, né? não, Acessível. Que tudo. Isso é a primeira? eu sou a segunda. Na época do meu irmão não tinha, eu não sei por quê. Foi só Uhum. fotografado, não tinha um fotógrafo. O meu Mas o pai parto fotografou dele também é normal, foi normal. normal, Ah, também foi normal. Tinha fotos da minha mãe fazendo exercícios próprios para grávida, não sei o hum. quê, né? Então Ah, eu muito via no bonito. da gestação da minha mãe, né? Os álbuns lá dela fazendo os exercícios. Então teve toda essa transmissão, né? Assim, que é muito bonita e que me constitui. Então, por mais que o parto da minha mãe, se for olhar hoje em dia, não era nada humanizado, né? Assim, era posição, Da aquela cadeira, posição você fala, colocava na. Uhum, deitada, amarraram o pé dela na cama, uhum, tinha teve ocitocina, anestesia, assim, né? Assim, tinha um protocolo, né? Assim, era um parto com algum protocolo, mas era o que se tinha na época demais, uhum, o que se tinha na época para parto normal, né? É, então eu acho que é daí, sabe, Bárbara? Então eu nunca, eu lembro que quando eu era criança, sabe essa conversa com as amigas assim, você nasceu como? uhum. É, eu achava que parto normal era o normal e que Era no. cesariana era a exceção. Uhum. Eu só fui entender que tem uma inversão disso, né? Assim, quando eu fui crescendo né, e entendendo mais que a banda toca de outra forma, mas para mim, assim, a forma como eu nasci era o normal e era lindo, e eu via lá no vídeo e era a coisa mais linda. Ah, Então, eu não me assustava com o sangue, com a cabeça porque no vídeo vê a cabeça saindo e eu criança não me meu Deus. assustava com isso. Então, talvez, assim, esse vídeo pode, tô pensando isso agora também, que fala-se muito que a nossa cultura hoje, né, assim, a gente não participa mais dos partos, né, a gente não vê partos. Sim. As crianças não participam de parto, como, sei lá, antigamente, Uhum, ou em outras culturas, né? Então, uhum, talvez foi uma forma de que eu, ainda muito jovem, via o nascimento com alguma naturalidade, né? Assim, é. através do vídeo do meu próprio nascimento. Nossa, muito legal isso aí. Tem tudo a ver com o que eu prego, né? Assim, digamos que eu fale e dissemino também, porque é a experiência do nosso nascimento, Mark, e não só eu que estou falando isso, né? Tem um monte de psicólogo, psiquiatra e profissionais, né, da obstetrícia também,
que trazem esse relato, né, da importância do nascer bem. Por isso, hoje em dia, né, assim, nos últimos 10 anos, a gente tem visto aí, né, o renascimento do parto e essa Sim, luta mesmo, essa bandeira política para a gente empoderar desse processo, porque ele é importante. Olha que diferente você chegar no mundo, né, com esse relato e a gente, enquanto mulher, em vez de receber uma enxurrada de, né, más notícias, tragédias e violências obstétricas, que é o que a gente escuta, infelizmente, né, hoje em dia, você escutar da sua mãe, né, da sua fonte de criação, de onde você veio, né, uma experiência aí da sua família que você, né, foi não só gerada tranquilamente, mas que você, né, teve essa experiência de nascer legal e uma boa história. Então você já vem, não vem, né, traumatizado igual a gente, meu Deus, tem que tirar todas essas preconcepções do parto, né? É muito bonito e eu acho que tem tudo a ver com o momento número 2 aí que você pode contar para a gente, então, de como que foi, né? Assim, o seu, o seu parto, como que foi sua experiência depois, né, desse registro tão bonito do seu nascimento, do nascimento do seu filho, do seu nascimento como mãe, né? Como uma nova mulher. E aí, então, Laila, eu imagino que com toda essa sua experiência e esse background de, de partos, né, legais, ou seja, minimamente, né, humanos ou normais, respeitados, né, na medida da tecnologia possível aí na época da sua mãe, como é que foi então para você seu parto? Conta pra gente como, com quantas semanas o Martim nasceu e como que foi, como que se a bolsa rompeu no começo, você ficou em casa, foi para o hospital. Na verdade, você tinha, né, plano de parto, uma equipe que te acompanhava. Acho que antes você podia contar um pouco como é que foi essa saga, é, né, assim, de descobrir profissionais aí no Rio, porque esse processo também é muito importante, né, para o sucesso do parto da gente. então, isso é importante, porque assim, mesmo com toda essa transmissão da minha mãe, isso não garante e isso não me deixava menos angustiada, né? Afinal de contas, eu nunca pari. É claro que assim, o fato de eu ter uma transmissão, né, assim, uma história bonita de parto, Uhum, meu nascimento, né, assim, me ajudava a não precisar ressignificar essa história, que eu acho que muitas mulheres precisam fazer ainda esse esforço durante a gestação ou antes dela, né? Sim, uhum, não foi o meu caso. Mas eu também tinha todas as angústias. Gente, como que vai ser? Será que eu vou saber fazer força? uhum, Essas perguntas que depois a gente vai entendendo que passa por outro, né? Assim, que não se trata disso, mas uhum, como que eu vou saber que eu tô parindo? Como que vai ser a dor? Será que eu aguento? E se eu não aguentar? Todas essas angústias uhum. também me acompanhavam, né? É, e eu acho que a melhor coisa que eu fiz por mim foi ter uma doula. Ah, É essencial, assim, é essencial. Quando eu descobri que estava grávida, eu comecei a fazer contato com amigas que eu conhecia uma menina que era fotógrafa de parto humanizado, né? Então uhum, ela já conhecia também alguns médicos. Tinha uma amiga minha, uma grande amiga que tinha feito um parto normal e que ela também falava que tinha sido muito maravilhoso o parto dela, elogiava o obstetra, a doula, então eu fui fazendo contato com essas pessoas. Foi assim que eu fui descobrindo toda uma rede em Niterói do parto humanizado, né? uhum, Agora, tem coisa que é toda uma rede particular, é caro, eu fui muito privilegiada nesse sentido também, de ter um plano de saúde que me possibilitasse um reembolso total, né, dos custos de gestação e parto. Então, assim, é uma questão que eu carrego até, né, assim, eu que enquanto psicóloga, trabalhadora do SUS, né, hoje não mais, mas assim, como é possível que o nascimento seja gestação, parto, mas que a gente possa ofertar nascimentos respeitosos uhum, para todos, né? E não só para quem tem o privilégio de poder pagar por isso, né? Então, uhum. mas bem, um adendo importante É aí. muito Mas importante. eu fui conversando com pessoas que eu sabia que tinham, né, tido essa experiência do parto normal. E teve uma amiga minha que ela queria um parto normal, mas ela pediu para a obstetra para ser cesárea. E essa eu quis escutar.
Essa eu queria, Uhum. porque eu tinha muito medo. E se eu quiser uma cesárea? Será que a médica vai impor um parto normal a qualquer custo e tal? E aí Hum, foi essa obstetra que me acompanhou, né? Essa que eu senti que ela tinha, que ela podia escutar o pedido da mulher, né? De alguma uhum, forma isso foi importante para mim. Ela pôde escutar o pedido da minha amiga. uhum. Ó, fui até aqui, mas agora eu não quero mais, eu quero uma cesárea. E a médica respeitou o pedido dela, né? Ah, Assim, dessa bacana. minha amiga. Tá. Essa foi a tetra e a doula foi indicação de uma outra amiga que acompanhou e o que minha amiga falava da doula era, olha, Laila, tá com ela, tá com Deus. Parindo no meio da rua, se ela tiver Uhum. com você, tá maravilhoso. Ah, que bom. Então, que ela é meio doula, meio parteira, Ah, sabe? Assim, legal. essa mulher já é mais velha, né? Assim, Uhum. ela, eu penso nela, me vem uma imagem de uma parteira. Uhum. É, mas então foi isso, assim, eu precisei, né? Fui montando essa equipe aí para estar Uhum. comigo, e a doula foi o trabalho mais importante, né? Porque ela, além de nos orientar sobre riscos, ela fazia perguntas importantes, do tipo. Como que você é quando você se sente ameaçada? Como que você é quando você está com muita dor? Como que você reage? E uma coisa muito importante que eu não me esqueço que ela disse foi assim: você parto é conhecer o próprio corpo, você conhecer como que o seu corpo reage, você poder escutar o seu corpo, escutar os sinais do corpo. Então, isso foi uma coisa muito que me acompanhou muito ao longo da Uhum. gestação e parto, né? E aí essas perguntas ela fazia para você nos seus pré-natais? Você tinha encontro com elas ou como que E funcionava com esse ela, acompanhamento? encontros eu acho que mensais com Hum, ela. ok. E aí, durante esses encontros, a gente construiu também o plano de parto, Uhum. que eu, como eu tinha uma equipe toda já alinhadinha do parto Uhum. humanizado, né? O Uhum. plano de parto acho que foi mais para mim do que Para para minha elas. obstetra, Entendi. assim. Sabe? Foi Uhum. mais para eu ir construindo também o que seria esse parto, o que que eu quero, o que que eu não quero, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, Uhum. do que para a obstetra que já estava muito alinhada Uhum. ali com a gente, Uhum. tá? Uhum. É, E sua doula, e ela já tinha, ela conhecia a sua equipe? já Já conhecia, né? Ela conhecia, não já tinha trabalhado junto? era da obstetra, ela Uhum. não era, mas já conhecia, já tinha feito partos juntas, Uhum. uma elas se apoiavam no trabalho, sabe? Uhum. Tanto é que depois do parto, a minha obstetra olhou para a doula e perguntou: Kátia, dá uma olhada aqui, o que que você acha? Você acha que a gente sutura? Você acha que não sutura? Então as duas até trocavam, sabe? Assim, experiências. Era muito em relação ao corte, né? A laceração. As Uhum. duas trocando ideia ali, então tinha uma troca entre elas, assim, uma Uhum. parceria de trabalho, sabe? Legal. O que mais? Antes de você continuar contando aí a história do parto, eu só queria fazer um adendo porque é uma pergunta muito comum que eu recebo enquanto doula, assim, né? Mas precisa mesmo de uma doula? Para que que serve uma doula, né? Já é tão caro os custos do parto, para que vão ter esse profissional que não tá, ela não pode ser responsável, né, pelo parto em si, ela não é a responsável por trazer o neném no mundo e tal. Mas eu achei muito importante, olha, que eu nem te perguntei, né? Você falou assim, voluntariamente, digamos, porque esse trabalho psicológico, meio emocional, né, de autoconhecimento aí que a doula faz, ela é muito importante, né, nesse processo e para o sucesso do parto também, gente. Então, para vocês que às vezes estão na dúvida aí se contratam ou não uma doula, às vezes vocês não estão podendo economicamente, mas existem serviços, né, voluntários de doula também, porque eu tenho a mesma impressão. Eu mesma, como doula, me questionei no meu parto se eu teria uma doula, porque eu falei, eu já tenho esse conhecimento. Para que será que eu vou precisar de uma doula? Mas se eu não tivesse a doula, eu não tinha conseguido parir. Ela, no meu caso, assim, não foi tão, não foi um pilar, assim, do meu processo de gestação, na descoberta do meu corpo e tal, porque eu já tinha uma consciência grande em relação ao processo do parto, por haver trabalhado com outra mulher, mas ali na hora do vamos ver, no Pega para Capar, não sei se a sua doula te acompanhou no parto, mas assim, aqui, é,
a matron, a parteira, né, no caso, o profissional de obstetrícia, porque eu tive um parto domiciliar, ela só chega naquela fase ativa do parto. E no meu caso, que tive um parto muito demorado, eu fiquei mais com a doula do que com a própria obstetra ali, né, que estava me acompanhando no nascimento. Então, a doula ela é importante tanto nesse processo do parto, gente, mas também principalmente eu acho que é um pouco também do que eu tento fazer com as grávidas que eu acompanho, que é esse cuidado do emocional mesmo, né? Fazer esse tipo de perguntas. Como você se sente quando você, né, tá ameaçada, com medo? Se acontecer alguma coisa, para quem que a gente liga? Como que tá seu relacionamento dentro da sua casa? Como que tá para voltar para casa? Você se sente segura? Que são tipos de perguntas que um obstetra normalmente não vai fazer para você, né? Que está muito focado nas perguntas físicas, na parte do desenvolvimento do Sim, bebê, sim. das suas taxas, dos seus hormônios, da sua alimentação, que também está certo. Mas acho que a doula acaba suprindo a falta desse profissional mais, né? Um psicólogo emocional, uma doulagem aí, né? Do coração, do emocional, que é muito importante para esse processo também, né? Eu acho que assim, é, se a pessoa não pode pagar uma super equipe, paga uma doula, sabe? Uhum. Paga uma doula e vai parir, sei lá, por exemplo, no Brasil, né? Vai parir no plantão É. do Uhum. hospital, Do hospital da mas com uma maternidade. doula que vai poder tensionar e sustentar algumas coisas junto à equipe, né? É, eu acho que tem uma doula. E aí aí você acordou, foi de madrugada, quando nascimento, então, como é que foi? Martim bateu na porta, já foi de madrugada, foi de manhã, você ficou, como que foi? Muito longo, foi rapidão? Então, ele nasceu no sábado, né? Aí na sexta-feira à noite, umas 10 horas da noite, por aí, eu comecei a sentir uma. Tava sentada no sofá assistindo televisão. Uhum, E uma amiga minha tinha ido lá em casa e conversou com o Martim, né? uhum, Falou: Martim, tá tudo preparadinho aqui para você, agora você já pode vir. Tã, tã, tã. Ela fez essa conversa com ele. E aí, enquanto ela estava lá em casa, ainda comecei a sentir uma vontade de me ajeitar. uhum, Era um desconforto, não era uma cólica, né? Assim, era um desconforto que me fazia querer me arrumar no sofá, assim, na ajeitar meu sexta, corpo, isso, sexta de tarde, por exemplo. assim, umas 10 horas da noite. Ah, legal. Entendendo que tinha uma coisa estranha no meu, diferente no meu corpo, eu não conseguia ainda nomear que era um trabalho de parto. Uhum, Eu pensei, eu vou deitar, minha amiga foi embora e tal. Eu falei com o Juan, eu vou deitar que eu tô sentindo uma coisinha aqui. E já logo pensei, se for o trabalho de parto, eu preciso dormir. uhum, Eu sou muito diurna, né? Assim, à noite eu sinto muito sono uhum. e eu preciso dormir para descansar alguma coisa para esse parto. E aí aí tá, você foi para o hospital e vocês também já tinham combinado com a equipe esse processo posterior ao, ao nascimento, porque também, né, é muito importante no universo do parto humanizado. Como é que foi? Você teve a Golden Hour e cortaram o seu cordão, Juan cortou o cordão, esperou a placenta nascer. Como que foi esse pós-parto aí? Isso foi tudo combinado antes, né? Assim, na verdade, a Uhum, equipe já trabalha dentro dessa lógica, mas eu também uhum, pude dizer que eu queria que fosse desse uhum, jeito. Então era Golden Hour, né? Assim, ele ficou ali uhum, no meu colo. O Juan queria receber o Martim quando o Martim nascesse, quando ele, né, quando ele chegasse ali, então ele estava posicionado. O Juan deu uma travada, ele não se lembra do que acontece, né? Ele lembra quando a cabeça saiu, uhum, depois que o corpo sai e a obstetra acho que pega e dá na mão do Juan, imediatamente, né? Ela uhum. ampara o Martim e dá na mão do Juan, e o Juan fica paralisado. Acho que ele ficou com o Martim assim, e parece que alguém falou: vamos levar para Laila agora, que ele não sabia o que fazer, né? E aí o Martim ficou no meu colo, chorava, Chorou muito? tudo. Uhum, Não pegou o peito de imediato ali, chorava, uhum, chorava, 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 chorava. Até que o pediatra falou, né, assim, depois de um tempo, ó,
já que não tá rolando o peito agora, vamos fazer vamos embalar ele no paninho. Uhum. Aí depois desse tempo, que eu não sei se durou uma hora, quanto tempo durou, é Uhum. isso, não contei tempo. Foi o tempo quente ali dele no meu colo e tal. Uhum. Tudo sempre dentro da sala que eu tava. O Martim não saiu do nosso lado em momento algum, né? Uhum. Aí o pediatra foi examinar, apesar, né, ver o comprimento com o Juan ali do lado. Uhum. Me bateu uma fome danada. O Juan levou um restinho do açaí para a Ah, maternidade, deu que tempo. esperto! A Doula sempre fala: lá eu tava lá com dilatação total e o Juan, não, peraí que eu preciso levar o açaí, deixa eu levar o açaí. E o açaí de fato salvou, porque depois Ah, que a legal. cabeça toda, o Martim ali, né, vai pesar. Nossa, o meu estômago, uma fome assim. Uhum. E aí comi um açaizinho, né? Foi o momento da placenta sair, delas examinarem se precisava fazer sutura ou não ali na laceração, né? Uhum. E aí o Martim retorna pro meu colo depois, né? E aí eu me lembro de estar muito emocionada, não emocionada de chorar, Uhum. mas emocionada de muito alegre, assim. E eu lembro de falar: Oi, meu filho, Uhum. bem-vindo, bem-vindo, Ah, que fofo. Martim. Oi, Martim. Você chegou, eu lembro de falar Uhum. alguma coisa disso, assim. Que lindo. E desse momento, assim, da gente, olha, Uhum. eu não, o Juan chorou. Eu lembro do Uhum. Juan, a emoção dele, né? Veio em Uhum. lágrimas, a minha veio. Uhum. Cara, não sei, eu tava radiante, assim. Acho que Uhum. era uma coisa meio. Muito. Muito feliz, né? Uhum. É, E aí foi isso, assim, né? Tem também uma estranheza, não é ali que Tem. você sente mãe, né? Hum. Assim, Você fala, meu ai, é Deus, e agora, filho, né? É. bem-vindo, mas também ai, é meu filho, que coisa. E quanto tempo vocês ficaram no hospital depois que o Martim nasceu? 24 horas Ah, praticamente, né? Assim, rapidinho, que mais. bom. Ele Uhum. nasceu meio-dia e 34 e a gente saiu 18 horas do dia seguinte. Aham. Já era um protocolo também, porque por causa da Omicron era para Ah, sair tá. da maternidade. E vocês E estavam sozinhos em casa, família, essas coisas, na hora que voltou para casa, como é que foi? Assim, então, aí já chegar em tinha todo casa com o neném também é um momento especial, né? muito lindo, assim. A família toda de longe. Então, eu liguei para minha mãe. Elas já sabiam que minha mãe e minha sogra foram comunicadas de que o Martim tinha nascido, porque a Doula fez um grupo no WhatsApp com elas. Ah, tá, legal. Né? Mas assim que o Martim nasceu, a gente foi pro quarto e tal. Eu liguei para minha mãe para dar notícia também e tal. Falamos com elas, fizemos chamada de vídeo. Uhum, E aí eu pedi a ela, mãe, eu preciso que você venha essa madrugada. Porque ela pega um ônibus em Vitória e uhum, chegava no Rio de Janeiro em uma noite, né? Então eu uhum. preciso que você pegue um ônibus essa noite e venha, porque a casa tá. Sangue pra tudo quanto é lado. O gato ficou lá, coitado. A gente não deu comida Ah, pro gato. é mesmo. O gato ficou lá, sangue para todos os lados. Coitado do gato, devia estar assustadíssimo. Então eu preciso que você venha. E aí eu acho isso muito bonito, assim, que eu acho que só uma mãe que pode fazer isso, sabe? Eu acho que foi Hum, esse o momento, eu lembro de falar, até hoje eu falo disso, eu me emociono, né? Assim, hum, só uma mãe faz isso, sabe? De é, pegar um ônibus de madrugada e vir e arrumar a casa toda, e uhum, deixou minhas toalhas branquinhas e ah, tudo, e arrumou o quartinho para a chegada do Martim, né? É, E aí, quando a gente chegou, ela estava lá esperando a gente, com tudo lindo, arrumado e cheiroso, e, e fazendo isso pela gente, né? Então foi muito gostoso chegar em casa e ser recebida por algo que uma mãe faz por um filho, né? ai, que bonito, é verdade.
Importante, né? E ainda mais esse momento, né? Super delicado, assim, muito inseguro também, porque às vezes você, no hospital ali, né? Você tá amparado com a equipe médica. Você sabe se acontecer alguma coisa, você já tá num hospital, né? Numa maternidade. Agora, sempre também, não sei se passou isso com vocês, mas às vezes rola, né? Meu Deus, eu vou dar conta do bebê sozinho. E agora, né? Aham. Se acontecer alguma coisa. Então. Não, não nem se nem não pode você chegar em casa, a casa tá toda arrumadinha, linda, assim, né? Arrumada para você. Foi legal você ter falado disso também, porque, poxa, a casa é o nosso lugar de segurança também, né? E aí, eu acompanhei há um tempo atrás uma grávida aqui no Chile, que era uma amiga da nossa família também, então a gente era íntimos, e ela queria muito parto normal e não conseguiu, né, ter o parto natural e tal. E mesmo no hospital a gente foi visitar ele aqui no Chile, fica 3 dias, 48 horas, independente se o parto foi tudo ok. Mesmo parto vaginal, você tem que ficar no hospital esse período de dia, né? Então, ela já tava doida para voltar para casa, sabe? Tava super agoniada. Aí eu falei assim: ai, quer saber? Falei com o marido dela. Me empresta aqui a chave da casa. Aí fui, arrumei a casa, fiz uma comidinha. Não consegui assistir ela, foi no meio da pandemia, né? Foi essa coisa de doula, não consegui ficar acompanhando ela ali, mas depois foi tão especial esse momento que ela chegou em casa, comprei umas flores, e aí tinha umas velhinhas acesas que ela chegou e ela viu a casa assim, ela até fala assim: "Ai, Bárbara, para mim todo aquele meio trauma que eu tinha passado no meio do parto, Ah, quando eu cheguei em casa, me aqueceu o coração, né? Então são pequenos detalhes aí que uma doula pode fazer por você, ou uma mãe, né? Que às vezes você que tá uma mãe nos ouvindo, né? Se você é vó aí esperando um bebê, também perguntando o que você pode fazer, porque às vezes nossos pais ficam nessa aflição, né? Assim, como que eu posso ajudar? O que que eu posso colaborar? Aí que ficou uma super dica, né? Assim, né? De cuidar da casa, desse espaço, às vezes de suportar, né? De ajudar nessa coisa da comidinha, de preparar uma coisa, né? São esses pequenos gestos que acabam ajudando muito, né? E essa chegada em casa é muito especial, né? Assim, com o neném. Vocês tiveram problema de botar o neném na cadeirinha? Todo mundo aqui me conta que na hora que vai botar o menino no Moisés, que tem ali um auê. Já ouvi várias histórias. eu lembro que foi assim uma coisa troncho naquela cadeirinha, né? No bebê No conforto, a bebê gente chamava de bebê. conforto. É, bebê conforto. Aí será que tá certo mesmo? Ele com o pescoço todo torto, todo travado, né? E vocês fizeram cama compartilhada? Vocês deixaram o Martim na cama de vocês nos primeiros dias ou vocês botaram ele no quartinho já na hora que Ele chegou? no quarto, mas no No Moisés. Moisés. Uhum. No Moisés. A nossa cama é uma cama casal padrão, né? Então, assim, ia ficar muito Pequeno. apertadinho. Uhum. Então, ele ficou no Moisés. Não fiz cama compartilhada, assim, né? Uhum. É claro que ele foi crescendo, eu amamentava deitada. Quando ele foi ganhando mais tônus muscular, foi quando eu Uhum. também consegui mais amamentá-lo deitada. Uhum. E aí, até hoje, às vezes eu vou pro quarto dele, hoje ele dorme no quarto dele, ele ainda mama, né? Uhum. Meio ainda mama, não em livre demanda, mas à noite, de madrugada, eu vou pro quarto dele, deito com ele, Uhum. levanto e vou pra minha cama, mas ainda rola um compartilhamento de cama, mas não bem essa cama compartilhada, Aham. nunca fiz. Eu Ah. gosto muito do meu espaço na cama, assim. Uhum. Pra mim não funcionaria. Eu também não consegui muito, não. Ele dormiu, Caetano até um aninho dormiu com a gente no quarto, mas ele tinha um bercinho dele, né? E aí dormia cama compartilhada só naquele momento ali entre aquela terceira mamada, sei lá, até a hora de acordar, aquelas 2 horinhas ali. Depois levantava. Mas é emocionante, né, essa história, Laila? Que legal. É bom, Ah, bom ouvir histórias boas, né? Não só de tragédias. É bom para dar é, uma animada aí nas grávidas que estão é, escutando a gente. Né? Não só de tragédias e partos violentos não. e desrespeitos, né? Vivem esse mundo aí nosso da grávida, Sim, da maternidade. sim. Eu acho que assim, é isso, é um momento que a gente está muito vulnerável mesmo, né? O parto. Uhum, Muita vulnerabilidade, a gente está entregue, então é uhum, importante que tenham profissionais éticos, né? uhum, Assim, éticos com a dimensão da vida, né? uhum, Me toca muito uhum, escutar, ver notícias de relatos de violência de parto, uhum. né?
porque é um momento da chegada, é um milagre, né? Assim, a chegada Hum. da vida. Então, a gente precisa estar bem amparada, né? E eu acho que você deu uma, ou seja, não acredito que seja sorte, eu sei, eu conheço vocês há bastante tempo, sei que vocês são super determinados, né, nas coisas que vocês querem, e você, o tão importante que é para vocês, né, a família, e eu imagino que vocês tenham buscado muito, mas é isso, né, que bonito e que não foi sorte, que bom que vocês também buscaram um apoio dessa equipe, né, porque é fundamental, você, igual você falou no começo, foi super importante do seu relato de parto. Eu queria deixar, assim, né, claro que mesmo eu tendo todo uma história muito, né, atrás de mim, legal, não, né, não de violência, da minha mãe sempre falando bem, mas você não teria conseguido, né, passado por esse processo se você não tivesse sido bem acompanhado, encontrasse uma equipe que tivesse bancado, né, seus sonhos e ainda ter tido a condição financeira, né, porque Sim, infelizmente esse parto assim dos sonhos no Brasil, ele ainda é um privilégio, né, econômico para as muitas famílias, porque, né, é um processo caro, desgastante, de confiar na equipe, de ter ali a grana, né? E a família também, né? De ser receptiva com essa ideia, porque muitas mães, né? Os avós aí dão uma pirada nesse processo também, faz uma pressãozinha ou não, ainda mais se você vem de uma família médica, né? Ainda mais difícil você conseguir esse parto. Que bom, e é bom escutar histórias, né? De sucesso, histórias de exemplo para a gente, né? Recuperar essa esperança e saber que é possível, né? Conseguir um trabalho de parto, e uma gestação e um nascimento tão lindo igual foi o de vocês. E a gente vê no Martim, gente, o Martim é a coisa impressionante. Caetano é apaixonado com o Martim. Toda vez a gente tem um primo aqui que é da família mesmo, que chama Martim. Toda vez a gente fala do Martim, ele pergunta: Martim bebê, nosso amigo, ou Martim da família? Ele não esquece, é muito legal. Muito legal. a minha angústia, assim, é claro que a gente fica sempre angustiado também em alguns momentos, né? Como vai ser o Uhum, parto e tal. uhum, Passava menos pela gestação e parto, né? E uhum, passava mais pelo pós, assim, será que eu vou conseguir amamentar? Será que meus peitos vão rachar? hum, Como que vai ser ter um filho, né? Assim, e aí, é, o quê? É, acho que é isso. joia. Laila, então, para a gente terminar, eu vou fazer o nosso momentinho Marília Gabriela, que eu falo que é a nossa primeira podcaster da nossa geração. Nem tinha essa palavra podcast, mas ela já estava fazendo entrevista. E funciona que eu vou fazendo umas perguntinhas e você vai me respondendo de forma rápida, com uma frase ou uma palavra. Tá bom? E a gente encerra o nosso podcast assim, um pouco descontraídamente. Uhum. Tá bom? Então, olha só, vá, a primeira é fácil. Sua gravidez, não sei se é fácil, né? Mas assim, sua gravidez em uma palavra. Milagre. Ah, o nascimento do seu filho em uma palavra. É, amor. Amor. Legal. Seu puerpério em uma palavra. Mar revolto. E agora, você tá mais calmo? Você se considera ainda no puerpério ou você já se considera Me considero fui superada? superada, sério, né? Não superada das angústias da maternidade, Hum, porque é isso. O filho cada hora é um, eu também, cada hora sou uma mãe diferente, né? Assim, o filho nunca é o mesmo, a mãe nunca é a mesma. Então, mas o puerpério é uma tempestade. Talvez tempestade, mar revolto, são umas palavras assim que me ocorrem. legal. Vamos ver aqui. A vida com filhos é. Ai, é brincadeira, diversão, é felicidade com detalhes, nas minúcias, sabe? Uhum. E a sua vida sem filho, em uma palavra, como era? Hum, Ou uma saudade, então. Fala aí, uma saudade da vida sem filhos.
Ah, uma saudade da vida sem filhos. Uhum. Cara, é difícil, né? Pensar isso Já nem lembra mais, não existe essa vida. dentro. É, vida sem filhos, eu acho que autonomia, sabe? Hum, De, de acordar sem preocupação. Talvez a vida sem filhos me remeta mais a essa coisa de uma circulação sem muitas preocupações, né? é. É, Liberdade, né? Você não tem que, pô, né? Tem que negociar a saída, chegada, o que que você vai fazer ou não. tem. Isso é uma saudade, mas não uma saudade, né, assim, nostálgica. É uma coisa Uhum. que eu sei também que em algum momento vai chegar Vai em chegar de alguma novo. medida, né? Porque tem um poema lindo que é. Eu não vou saber reproduzir aqui agora, talvez eu possa depois te passar. Uhum. Mas era assim: você sabe onde você tá? Não. Quantos anos você tem? Não sei. Você sabe o que aconteceu com você? Não. Quantos filhos você tem? 4. É a única coisa que você sabe. É. E aí, Ah, você, legal. filhos você tem? E aí ela responde. Então, acho que de alguma forma isso vai estar sempre, né? Vai, não tem como. Filho vai estar sempre aqui. Legal, bonita, hein? Gostei. Viu? Vamos terminar com então com esse poema interpretado por Laila Sartori. Os filhos, tudo passa na vida, tudo se transforma. A única coisa que vai permanecer nos nossos corações são os nossos filhos, né, não? Eu acho. Então deixa aí um recadinho para as grávidas que estão escutando para gente. Se você tivesse que, não sei, dar um conselho, uma advertência, uma mensagem de incentivo, qual que seria? Eu acho que, assim, não tenham medo da dor, sabe? Não temer a dor, né? A dor do parto. É claro que um parto pode envolver dores não só além das físicas, né, ali, Uhum, mas dores do que cada um pode viver, né, ou ser transmitido do próprio nascimento, poder precisar ressignificar. Mas não tenham medo da dor, se informem, é, se instruam, porque um parto, né, assim, entrar em trabalho de parto, poder experimentar isso, não precisa ser necessariamente, não é um imperativo do parto vaginal, né? Sim, uhum, a mulher pode em algum momento falar, eu não quero mais isso para o meu corpo, eu quero uma cesárea. Isso não uhum. significa desistir, né? Tá tudo bem, porque eu também me dá um mal-estar quando eu escuto assim, né? Alguém que tá lá num trabalho falando de um trabalho de parto e que pede uma cesárea e a pessoa fala, não desiste. Uhum. Gente, não tá desistindo do parto dela, né? É. Assim, Uhum. pedir uma cesárea ainda é parte do Ainda é parto. parto, é, com certeza. Mas para as mulheres que já de antemão querem escolher uma cesárea eletiva, ou que nem cogitam, né, assim, um parto pela via vaginal, assim, que possam se informar, escutar relatos, o seu podcast é uma fonte de informação, né? Que não temer a dor. Não É. temer a dor, eu acho que é um principal. E tem uma doula. Que ele tem na dor. Olha lá. Para não temer a dor, é importante É, um acompanhamento. Tenha uma doula, né? Assim, é importante. independente da via de parto escolhida, tenha uma doula. Doula não é só para parto vaginal. O parto humanizado é outra coisa, né? Parto humanizado não é parto normal, não é vaginal, né? Parto humanizado é o protagonismo da mulher, é uma equipe Uhum. ética, É. que, né, assim, que a mulher possa, que a autonomia dela, né, assim, o protagonismo, que o desejo dela seja posto à frente. Então, tem uma doula, que a doula é a principal profissional, né, assim, Uhum. responsável por esse acompanhamento. Pois é. É, eu acho muito importante você ter falado isso. Nós estamos cheios de pérolas aqui nesse podcast hoje. Amei vários ensinamentos. Olha aí quem chegou. É.
Ó, muito provavelmente o Antônio falou com ele, chega de silêncio que mamãe tá gravando. Aí o que que ele vai? Ele vai e faz ao contrário. Vem aqui, Caetano. Vem aqui dar um beijinho na tia Laila, a gente também já tá terminando. Mas eu descobri também um pouco dessa coisa da Oi, dolagem assim. Ah, dá tchau pra tia. E já foi. já Descobri foi. esse processo de dolagem porque durante a pandemia eu fui impedida de exercer, né, assim, a profissão da doula que você às vezes tá muito enraizado na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que ela vai estar acompanhada ali só no processo do parto, né? E aí depois eu fui também relativizando esse meu trabalho, adaptando para essa realidade da virtualidade e acabei descobrindo essa modalidade aí de dolagem do coração, que é muito legal, né? Que é essa coisa emocional de você estar próxima da grávida, de ser uma pessoa Uhum. com quem ela vai poder fazer perguntas bobas que às vezes ela tem medo de fazer para os médicos, né? Porque a consulta ali tem um horário, é rápido, é muito aspecto físico, é muito exame, tem muita preocupação e a gente acaba esquecendo, né, de falar desses outros processos emocionais que você relatou tão bem. Então, para a gente ir terminando, eu queria agradecer, né, principalmente as pessoas que estão aqui escutando a gente por ter dedicado esse tempo, né, de vocês e dar os parabéns por vocês estarem aqui também. Se você está em processo de nascimento do seu filho, né, tá buscando aí uma via de parto de nascimento, espero que esse episódio de hoje possa, né, te ajudar a tomar uma decisão mais informada e acreditar mesmo de que você pode ter um parto bom, um parto não traumático, né, sem problemas e não só o parto, né, a gestação também. Agradecer muito você, Laila, por ter aberto aqui sua história, contado sua história de vida, do Martim, da sua família pra gente, dedicado um tempo, né, para estar aqui nas suas férias. Não sei se está de férias, vai rapidinho que eu já tô indo. Vai. E dizer, gente, para vocês que estão aqui escutando, se você sente no seu coração, né, um desejo, às vezes está passando por uma dificuldade, quer ser acompanhado um pouco mais de perto, né, vocês podem me encontrar no meu Instagram, Bárbara_Umbilical, aqui nesse canal também, na descrição vai ter um canal de contatinho, eu faço um acompanhamento online de gestantes, essa dolagem do coração que a gente fala, e também para você que sente necessidade, às vezes, de se conectar um pouco melhor com seu bebezinho na barriga, se você sente que está trabalhando muito, ou que precisa se conectar emocionalmente para separar, às vezes, depressão, tristeza, ansiedade durante a gravidez, a gente também tem um programa que chama Conexão Umbilical, que é uma série de exercícios e práticas meditativas para serem realizados ao longo da sua semana. É um exercício a cada semana que vai fazendo com que você também entre em contato mais profundo com a sua conexão afetiva e o seu bebezinho durante a sua gestação. Só me procurar nas redes sociais, eu estou disponível para vocês e espero vocês no próximo episódio. Toda quinta-feira a gente solta um vídeo novo, a gente não grava ao vivo porque, né, somos mães trabalhadoras, estudiosas e donas de casa, então a gente precisa coordenar a agenda com as pessoas. Mas toda quinta-feira no canal aqui do YouTube a gente solta um episódio novo de podcast para vocês, tá? Muito obrigada, Laila. Não sei se você quer falar mais alguma coisa na hora de despedida. É dizer que eu sou muito grata de ter vocês na minha vida. Vocês são um casal muito legal, gente. Eu quero ainda gravar um episódio com o Juan e a Laila juntos, porque um vai complementando. Eu já tive essas conversas sobre gravidez e gestação no ao vivo, quando a gente tem a oportunidade de estar junto. Mas são um casal muito bacana, são muito parceiros um com o outro, são amigos excelentes, têm um apartamento maravilhoso em Niterói que eu amo ir. Tadinho, já não me aguenta mais. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu tô lá na casa deles. E muito obrigada por você ter aceitado esse convite, tá? Eu quero agradecer o convite, né? Assim, é sempre muito gostoso falar sobre parto. Eu adoro, né? É, eu disse dessa frustração de não ter lá a foto, o Uhum, vídeo que eu queria. Então, assim, toda vez que eu falo sobre o meu parto, é uma forma de eu estar tornando vivo também, né? Assim, torno ele vivo para vocês e torno vivo para uhum, mim também. Um momento que foi tão especial, gestação, parto, mesmo
a tempestade do puerpério, É. lembrar para alguma coisa a gente extrair disso, né? Então, assim, quero Uhum. agradecer o convite de poder estar aqui contando um pouquinho da minha história Ah, e que obrigada a você. transmitir também, que isso possa chegar a outras mulheres que possam repensar suas histórias e os seus nascimentos e o parto e suas gestações. É isso aí, ó. Relembrar é viver e o exemplo move montanhas, né? Não tem maior conversão do que a gente escutar a própria história e conectar com a história de gente parecida com a gente, né, cara? Eu acho que isso que é importante, é isso que eu gostaria de deixar aqui também né, no podcast, esse pequeno legado, assim, de contar pequenas histórias, né, pequenas, grandes histórias de mulheres, né, normais, cotidianas, igual a gente mesmo, e eu acho que a gente vai se fortalecendo, né, com os exemplos do outro, com as histórias do outro, a gente se reconhece, relembra a nossa própria história e vai criando aí uma memória coletiva, tomara que muito grande, de mulheres incríveis, né, que tiveram seus processos de nascimento aí, cada um com a sua peculiaridade, cada um do seu jeitinho. E é por isso que nós somos tão diversos, né, o ser humano, eu acho, já começa aí nossa história. Então tá bom, Laila, muito obrigada e até a próxima, então. Dá um beijinho no Juan, um beijo no Martim, tia Rosana, tio Heitor, todo mundo aí, tá bom?